Nós vamos fazer hoje a revisão da disciplina Interfaces Humano-Computador. Vou fazer um apanhado das nossas 7 aulas, para que vocês possam rememorar aquilo que nós vimos, o que nós estudamos nessas 7 aulas, que vocês possam se preparar melhor para as avaliações. Na medida em que eu for retomando os pontos vistos, tentem verificar se vocês estão cientes de cada um desses pontos, se alguma coisa ainda faltou, procurar no livro ou assistir mais uma vez a aula, para que você tenha certeza que você aprendeu tudo aquilo que era importante dessa disciplina. Nós vamos fazer uma passagem por cada uma das nossas 7 aulas. Vamos começar com a nossa aula número 1. Na nossa aula 1, nós estávamos focados nos conceitos da disciplina Interfaces Humano-Computador. Nós começamos a nossa aula 1 falando sobre o que era interface e o que era interação. Nós procuramos diferenciar a interface como sendo aquela camada, aquela película de software e hardware com os quais o nosso usuário interage, e a interação como um diálogo, um ato de comunicação entre as pessoas e os computadores. E aí, dentro desses conceitos, a gente trabalhou também o conceito de affordance. Affordance, que é um termo que a gente usa em inglês mesmo, ele fala da capacidade dos nossos objetos de contarem para os usuários o que é que eles podem fazer com esses objetos. Então, o próprio objeto indica para o usuário a ação que o usuário pode realizar sobre ele. Esse conceito de affordance é muito importante na interação, porque é ele que vai dizer o quão intuitivo é o uso de uma interface. Nós vimos também, na nossa aula 1, as qualidades das interfaces, as qualidades vistas ao longo do tempo. Então, nós começamos lá atrás, na Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, com o início dos primeiros computadores, da ergonomia, e fomos trazendo essas qualidades até os dias de hoje. E a gente espera que vocês tenham aprendido que o conceito de usabilidade é um conceito que foi crescendo e modificando na medida em que a própria tecnologia de interação também foi evoluindo e se modificando. Hoje, o conceito de usabilidade está associado a uma qualidade dos produtos e essa qualidade pode ser medida como eficácia, eficiência, satisfação. E existe uma norma, que é uma norma ISO, que fala sobre especificamente os conceitos de qualidade, entre os quais existe a usabilidade, e o conceito de qualidade em uso, onde nós temos as características contextualizadas, que também falam sobre como que se experimenta a utilização de um produto, em termos de qualidade. E a gente concluiu essa aula falando do conceito de user experience, experiência de usuário, e distinguindo esse conceito de experiência do conceito de usabilidade. Nós falamos que a experiência é aquela totalidade das percepções que um indivíduo tem quando ele tem contato com uma tecnologia, e essa experiência ela se forma ao longo de todos os momentos onde esse indivíduo teve contato com a tecnologia, em todos os canais de contato que ele pôde experimentar. Portanto, a experiência é algo do indivíduo, a usabilidade é algo do produto que o designer está construindo, ok? Então, essa é a grande diferença entre usabilidade e experiência de usuário. Esses foram os assuntos que nós abordamos na nossa primeira aula, que era uma aula onde nós tratamos basicamente dos conceitos da área. Na nossa segunda aula, nós tratamos de fatores humanos. Então, o objetivo da nossa segunda aula era a gente entender o ser humano como sendo o objeto do nosso projeto. Nós, designers, queremos projetar alguma coisa para uso de um ser humano que tem algumas características. Era isso que a gente queria conhecer, então, na nossa segunda aula. E nessa segunda aula, a gente começou introduzindo um modelo que é o modelo do processador humano de informações, que é um modelo, então, não é uma coisa absolutamente idêntica à realidade, e nesse modelo nós verificamos a existência de diferentes processos
que tratam de como que o ser humano entende o mundo que está à volta dele. Então, olhando para o ser humano, nós percebemos, primeiro, processos de sensação. A sensação é aquele resultado de um estímulo físico que então é sentido por algum dos nossos órgãos dos sentidos. Então, a gente tem a sensação visual, a sensação auditiva. A sensação, portanto, é uma resposta das nossas células fotorreceptoras, mecanorreceptoras, as nossas células receptoras de uma forma geral, quando incide sobre elas algum estímulo físico, alguma energia, que pode ser luminosa, mecânica e assim por diante. Então, a sensação é esse primeiro contato. Nós vimos também no processador humano de informações que o próximo nível é a percepção. Então, a percepção significa entender a sensação de uma forma organizada. Então, já é um processo que envolve o conhecimento, já envolve a experiência anterior, e assim nós podemos, por exemplo, perceber movimento, perceber profundidade, perceber a localização de um som. Então, é um processo perceptivo e envolve processamento daquela sensação. E aí, avançando sobre esses processos, nós estudamos alguma coisinha sobre os processos visuais, os processos auditivos e outros processos mais sofisticados, como, por exemplo, o próprio equilíbrio, né? Vimos também que existe uma resposta motora, portanto, que o ser humano age sobre os artefatos de interação, como mouse, telas de toque, através dos seus processos motores, de movimento das mãos ou de fala, gestos. Essas coisas que são os processos motores é o que levam a intenção humana para dentro dos computadores, enquanto os processos sensoriais e depois os perceptivos são os processos que levam a informação do mundo para dentro da mente humana. E ainda no nosso processador humano de informações, a gente viu que existe uma outra característica importante, que é a memória. E a memória, ela é representada no processador humano de informações com 3 níveis bem diferentes. Um nível inicial, que é o nível sensorial, a memória que já está associada aos nossos órgãos dos sentidos. Uma segunda componente muito importante, que é a memória de trabalho, onde nós juntamos as informações para nossa tomada de decisão ou raciocínio, e uma memória permanente que armazena o nosso conhecimento a respeito das coisas, conhecimento semântico, e a respeito de como a gente faz as coisas, conhecimento procedural. No nosso processador humano de informações, nós vimos, portanto, que a memória de trabalho, ela vai buscar na memória permanente as informações a respeito dos objetos e das coisas e através de processos cognitivos que podem ser de raciocínio, de tomada de decisão, de comparação, de discriminação, através desses processos cognitivos é que as pessoas então trabalham a informação do mundo e fazem a resposta motora. Voltando na resposta motora, nós vimos também que existe uma lei, a lei de Fitts, que explica como que se dá o tempo de ação motora em função do tamanho do alvo e da distância que esse alvo está localizado. Então, através dos estudos dos fatores humanos, os designers podem entender como as pessoas percebem as informações e como as pessoas atuam sobre o mundo. E isso vai ser muito importante para os designers fazerem, então, a concepção das suas soluções. Na nossa aula 3, o nosso foco foi entender o processo do design centrado no humano. A nossa aula 3 é aquela aula que tem um vínculo forte com a engenharia de software, porque na nossa aula 3 nós estamos preocupados em entender como é que o designer vai construir a sua solução. Então, nós vimos que o design centrado no humano, em primeiro lugar, a gente precisa saber quem é esse humano. Portanto, nós definimos os usuários. Quem são os usuários? Os usuários são as pessoas que efetivamente vão manipular as nossas soluções. Mas a gente viu que os usuários, eles são o foco do nosso design, o centro do nosso design,
mas eles não são os únicos humanos que a gente precisa investigar. Então, nós mencionamos o termo stakeholders, onde esse termo quer dizer todo mundo que está envolvido com esse design que se quer fazer, inclusive os próprios usuários são stakeholders. Vamos falar mais desses humanos na nossa aula 4, tá? E aí, na nossa aula 3, a gente procurou mostrar um ciclo, que é o ciclo do design centrado no humano, que é um ciclo que começa com a percepção de que o seu projeto precisa envolver pessoas e depois ele passa por um momento de 3 pontos que acontecem repetidamente até que o produto fique pronto. Um momento onde a gente entende o ser humano, portanto, a gente faz pesquisa dos requisitos de usuários, um momento em que a gente faz o design da solução e um momento em que a gente avalia esse design da solução para saber se ele atendeu aqueles requisitos de usuário. E nós vimos que no design centrado no humano, nós vamos repetir esses ciclos tantas vezes quanto a gente precisar para que o nosso projeto fique bom. Vimos também que o design centrado no humano nasceu lá na década de 80 e ele foi evoluindo e hoje nós também temos uma outra norma ISO que explica quais são os princípios do design centrado no humano. E a gente viu que esses princípios, eles eram os mesmos desde o começo, receberam algumas coisas adicionais. Portanto, o princípio de que a gente tem que entender o nosso humano bem cedo no projeto, o princípio de que nós vamos construir a nossa solução pela experimentação e pela criação de protótipos e soluções intermediárias, pela avaliação com pessoas, num processo que é repetitivo. E nós vimos também que a gente vai ter que ter equipes multidisciplinares envolvidas e que a gente vai ter que ter o cuidado de abordar esse design centrado no humano em todos os pontos de contato onde for se dar a experiência de usuário. Isso são basicamente os 6 princípios do design centrado no humano. Vimos a relação, então, com a engenharia de software, como é que a gente faz isso acontecer dentro dos vários ciclos da engenharia de software e principalmente junto aos métodos ágeis. Então, nós vimos, junto aos métodos ágeis, que as equipes de experiência de usuário, de UX, elas sempre andam um sprint ou 2 na frente das equipes de desenvolvimento, fazendo testes, identificando as necessidades dos usuários, fazendo protótipos, quer dizer, realizando os ciclos do design centrado no humano. Então, essa foi a nossa aula 3, centrada, portanto, no processo de desenvolvimento das soluções. E agora, o que a gente vai fazer é abrir nas aulas 4, 5 e 6, cada um desses 3 pontos importantes da nossa repetição, do nosso ciclo. Então, na aula 4, o nosso foco foi o estudo dos usuários, foi entender melhor o ser humano e como esse ser humano participa do projeto. Então, na nossa aula 4, a gente comentou que o mais importante era criar a empatia com os usuários. Significa que o designer tem que entender os usuários, as suas necessidades, os seus desejos, o que a gente chama de as suas dores, quer dizer, as suas dificuldades. Esse é o objetivo dessa pesquisa com usuários. Falamos também que quando a gente vai reconhecer os usuários, nós temos, na verdade, uma comunidade de pessoas envolvidas. Nós temos usuários que nós precisamos caracterizar por meio do papel, quer dizer, qual o papel que aquele usuário exerce num determinado sistema. Nós vimos que o papel é uma abstração, é uma coisa parecida com o ator dos casos de uso da engenharia de software, é algo que representa uma funcionalidade que aquele indivíduo vai buscar quando ele vai acessar o sistema. E nós vimos também que cada papel pode ser caracterizado por um perfil populacional. E o perfil significa o conjunto das características que vão definir a população de usuários que vai representar um determinado papel. Portanto, quais características eram essas, né? Características socioeconômicas, características relacionadas à aprendizagem, à experiência que as pessoas têm com os produtos e com os protótipos. Isso é o que define o perfil, ok? Nós estamos falando de usuários.
Mas, como a gente viu na aula 3, e vamos repetir agora, os usuários, as pessoas que efetivamente utilizam as interfaces do nosso produto, não são os únicos humanos sobre os quais o nosso processo é centrado. Os outros stakeholders também são importantes. Mas quem são os stakeholders? Para a gente reconhecer os stakeholders, é claro, primeiro a gente tem que ter em vista, em mente, qual que é o projeto que a gente está fazendo. Então, se eu estou fazendo um projeto, por exemplo, de um novo sistema de apoio à aprendizagem virtual, eu vou ter como stakeholder o usuário, por exemplo, aluno, vou ter, por exemplo, o usuário professor, também manipula as interfaces, eu vou ter os usuários que são, por exemplo, as pessoas que fazem a manutenção nesse sistema, organizando os conteúdos, né? Mas eu posso ter outros stakeholders? Posso. Eu posso ter, por exemplo, as pessoas que conhecem os alunos de uma forma geral, que são os coordenadores pedagógicos. São pessoas que não obrigatoriamente vão manipular a interface do sistema, mas são pessoas que vão influenciar o projeto. Então, é a esses indivíduos que a gente genericamente chama de stakeholders, para poder dizer que eles também são importantes e que muitas vezes eles também têm que ser consultados por você, designer, quando você for conceber a sua solução. Saber o que eles pensam, o que eles esperam. Nós falamos que para a gente poder entender os usuários, a gente em geral vai ter que aplicar algumas técnicas, né? E que essas técnicas podem ser técnicas qualitativas, quantitativas, se elas estão mais focadas em como as pessoas fazem as coisas ou se elas estão mais focadas em quantas pessoas agem de uma determinada forma. Elas podem ser técnicas focadas na observação de uma situação real ou de um relato de uma pessoa a respeito de como ela pensa que é uma situação. E as várias técnicas que podem ser utilizadas estão no livro-texto de vocês, que a gente sugeriu que vocês lessem, ok? O que é importante lembrar é que, antes de você ir a campo para aplicar qualquer uma dessas técnicas, não se esqueçam de considerar os aspectos éticos. Portanto, a Resolução 510 de 2016 fala sobre a preocupação que a gente tem que ter com como nós vamos considerar os nossos usuários em termos de ética. O que nós vamos fazer com os dados deles, quais são os riscos aos quais eles serão expostos. Não se esqueçam dos aspectos éticos. E aí, para finalizar, na nossa aula 4, nós passamos para vocês as dicas de duas técnicas de representação dos requisitos, que podem ser usadas em conjunto. Uma delas é o mapa de empatia, no qual a gente registra o que a gente viu em campo, e a outra é a técnica de personas, na qual a gente representa na forma de personagens, que são arquétipos, quais são os usuários que nos interessam representar dentro da equipe de design. Então, para cada papel, nós podemos ter uma família de personas e essa família de personas ela vai explicar quais são os perfis mais relevantes de interesse para o designer, ok? Então, essas duas últimas técnicas, de personas e de mapa de empatia, vão ser muito úteis para a gente transportar os estudos de usuário para o conteúdo da nossa aula 5, que é o momento em que a gente faz o design da solução. Então, na nossa aula 5, o nosso foco foi fazer um apanhado de várias possíveis técnicas que vocês podem usar e recursos que vocês podem usar como designers para poder efetivamente construir a solução que vocês pretendem dar para um determinado problema. Então, na nossa aula 5, a primeira coisa que a gente procurou defender com vocês é que vocês vão ter que ter criatividade para poder gerar essa solução, insights, quer dizer, vocês vão ter que buscar dentro do conhecimento de vocês informações para poder conceber algo que vai ser bom para esse usuário, tá? E que esse processo é um processo que não tem uma receita de bolo, ele pode ter alguns apoios, mas vai ser a sua experiência e a sua capacidade de empatia que vão dizer se a sua solução vai ser boa ou não. Você vai propor uma solução e vai representar essa solução de diversas formas. É importante você materializar a sua solução, porque outras pessoas,
os stakeholders do seu projeto, precisam entender o que você está pensando como solução para o problema. Portanto, a materialização ela pode ter diversas formas. Você pode usar cenários de uso, você pode usar vídeos conceituais para expressar o seu modelo e você pode usar protótipos em diferentes níveis de fidelidade. Na aula 5, a gente falou um pouco sobre fidelidade de protótipo. A gente viu protótipos de baixa fidelidade, que vão evoluindo para protótipos de alta fidelidade, até que os detalhes sejam tão grandes e tão próximos da solução final, que a partir desse momento passa a começar a ser interessante a gente efetivamente desenvolver a solução. Então, o protótipo nada mais é do que a materialização das suas ideias, numa forma em que outras pessoas podem ver, podem compartilhar e podem interagir, ok? Vimos também que existem alguns recursos que vocês podem utilizar para fazer um bom design. O primeiro recurso que a gente viu foram as diretrizes e heurísticas, que são regras gerais, que falam sobre o que significa uma boa interação. Então, a gente viu a importância de dar feedback para o usuário, a gente viu a importância de evitar erros, a gente viu a importância de fazer um design que tem uma qualidade estética, a gente viu a necessidade de dar informação para a ajuda do usuário, de manter relação entre o que está mapeado no seu sistema, na sua interface, e aquilo que existe no mundo real. Então, várias diretrizes e heurísticas. As diretrizes e heurísticas são coisas no mesmo nível, tá? De abstração. São grandes regras de projeto que nos dizem o que é bom e o que não é bom. Ajudam a gente a evitar os erros mais comuns. Vimos também uns recursos um pouco mais específicos, né? Nós vimos que existem design patterns. E esses design patterns já são soluções padronizadas e reutilizáveis para alguns problemas comuns que acontecem no design e que vocês podem, então, aproveitar a experiência de outros designers para poder dar soluções para esses problemas comuns. Os design patterns vão ajudar muito na prática da concepção da interface. E a gente viu também que algumas plataformas, elas exigem que você cumpra determinados requisitos de conformidade. A gente chamou genericamente de guidelines, mas são, na verdade, regras com as quais o seu projeto tem que ter conformidade para que você possa implantar, publicar o seu projeto em alguma plataforma. Isso é muito comum, por exemplo, nas plataformas móveis, né? Tipo iOS, Android, que exigem um comportamento um pouco mais rigoroso e especificado das interfaces de usuário. Falamos também, agora na nossa aula 6, sobre a avaliação. Então, a gente lembra que é um tripé, o estudo do usuário, o design da solução e a avaliação, e que isso acontece ciclicamente. O que é a avaliação? É o momento no qual aquele design que foi feito para atender os requisitos do usuário vai ser colocado à prova, vai ser testado. E a gente viu que para fazer a avaliação de IHC, ela vai ser cíclica. Nós vamos repetir isso, porque o nosso design centrado no humano é iterativo. A gente vai ter diferentes técnicas que vão ser adequadas a que momento do design a gente está. A fidelidade do protótipo, ao fato de que a gente tem ou não usuários. Então, na avaliação de IHC, a gente pode ter avaliações que são formativas, que, portanto, estão ajudando o designer a ter certeza de que a solução deles vai ser uma solução boa, estão formando os conceitos, e a gente pode ter avaliações que são de natureza somativa, que vão acontecer ao final, quando você quer validar que aquilo que foi feito está bom de acordo com seus requisitos. Vimos que a gente tem basicamente dois grandes tipos de técnicas, as técnicas de inspeção, na qual especialistas vão analisar a interface para verificar se existem oportunidades de erro ou de confusão dos usuários, atendimento das regras, e para isso a gente deu um exemplo de uma técnica que é a avaliação heurística.
explicamos como se faz a avaliação heurística e fizemos também a explicação de um outro tipo, uma outra natureza de técnicas, que são as técnicas que têm envolvimento de usuários reais. E aí nós explicamos como que acontece um teste de usabilidade. E o teste de usabilidade é um experimento que tem que ser planejado, vai envolver pessoas reais, executando tarefas reais, em cima de um protótipo, precisa de um planejamento, de uma organização e de uma estruturação. Então, o teste de usabilidade é uma técnica que a gente aplica para testar com pessoas que são potenciais usuários da nossa ferramenta, enquanto as inspeções são técnicas mais rápidas e mais baratas que a gente aplica com pessoas especialistas avaliando aquele design. A nossa aula 6, de uma forma geral, fecha o nosso ciclo centrado no humano, quando a gente termina então de ver os 3 pontos mais importantes: a pesquisa de usuário, a solução, o design da solução e a avaliação dessa solução. E a gente encerrou o curso com uma 7ª aula, na qual a gente revela uma preocupação grande, principalmente muito atual, que é a aplicação dos conceitos de acessibilidade. Na nossa 7ª aula, a gente quis lembrar vocês de que as pessoas são diferentes e que quando você fizer o design para essas pessoas, é importante que o seu design seja capaz de incluir pessoas com características e capacidades diferentes. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas que têm baixo letramento. Essas pessoas podem ter que ser envolvidas no seu projeto. Isso vai ter sido um resultado da sua pesquisa de usuários, mas lembre que a acessibilidade, o acesso das pessoas com deficiência às tecnologias de informação e comunicação é lei no nosso país, mais do que lei, é um direito constitucional. Portanto, você, designer, vai ter que conhecer a acessibilidade para não correr o risco de fazer um design inadequado, ok? A gente falou sobre a deficiência, a gente falou sobre as barreiras que são impostas às pessoas pelo próprio design. Barreiras da língua, as barreiras da apresentação da informação, que muitas vezes é uma apresentação num único canal, ou visual, ou auditivo, ou tátil, que nem sempre todo mundo consegue compreender. E falamos também das barreiras de acionamento, lembrando que existem pessoas com algumas dificuldades motoras e que, portanto, vão precisar acionar as nossas interfaces com métodos alternativos. E a gente viu que existe um conjunto de tecnologias, que são as chamadas tecnologias assistivas, que são tecnologias que vão ajudar as pessoas com deficiência a terem acesso às interfaces dos sistemas computacionais. Mas a gente também viu que só a tecnologia assistiva não resolve. É importante que o designer tenha feito um design acessível, para que a tecnologia assistiva possa operar sobre ele e garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência. Falamos então que fazer isso, fazer um desenho, um design, que atenda a uma população diversificada de pessoas, é o que a gente chama de design universal, que é a nossa meta. Vamos fazer um único design que sirva para todo mundo. E essa é a nossa meta, é isso que a gente busca fazer no design de interfaces. Para finalizar, a gente contou um pouquinho sobre as diretrizes de acessibilidade na web, que são regras bastante boas e bastante fáceis de encontrar, que vão orientar bastante você, designer, nesse processo. Falamos um pouquinho sobre como avaliar automaticamente. Para que você possa finalizar seu estudo e apreender com bastante rigor tudo aquilo que a gente falou aqui, é muito importante que você não se limite às videoaulas. É importante que você leia os materiais que foram previstos, que você faça as atividades que foram pensadas, tanto as atividades de apoio como as atividades avaliativas, porque todas elas vão complementar o seu conhecimento. E, mais uma vez, eu espero que vocês tenham aproveitado a disciplina,
que vocês tenham gostado dessa área de conhecimento e que vocês de fato utilizem os conceitos que a gente apresentou aqui na vida profissional de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência, espero que vocês curtam o IHC pelo resto da carreira. Muito obrigada, até logo.